Oi, pessoal, tudo bem? Nessa e nas próximas aulas, nós vamos comentar rapidamente os julgados que fazem parte do informativo 750 do Superior Tribunal de Justiça. E nessa primeira decisão, que trata sobre direito processual civil e sobre direito tributário, a gente tem duas conclusões do STJ. A primeira fala que em concurso singular de credores, a Fazenda Pública ela pode sim se habilitar no produto de arrematação do bem, ainda que ela não tenha pedido previamente, junto com os outros credores, a penhora desse bem. E ela só pode levantar o valor se ela tiver uma ordem de pagamento certa, líquida e exigível. A segunda conclusão que o STJ chegou nesse caso concreto aqui é de que se a Fazenda Pública ainda não tem um título de crédito tributário certo, exigível e líquido, o que ela pode fazer é se habilitar na execução alheia para pedir a reserva do produto ou de parte do produto da penhora que foi levada a efeito nessa execução alheia movida por terceiro. Vamos entender a partir do caso concreto que chegou até o STJ. Imagine que uma pessoa tem uma grande dívida não paga, não adimplida com uma outra pessoa. Devedor e credor ajuiza uma execução com base no Código de Processo Civil para cobrar essa dívida. Nessa execução, o credor exequente, ele pede a penhora de um imóvel do devedor. O juiz defere a penhora, esse bem é levado a leilão e em leilão um particular arremata esse bem imóvel, o particular compra esse bem imóvel. O dinheiro, então, é depositado em juízo para saldar o débito que o devedor tem com esse credor que ajuizou a execução. Acontece que esse devedor, ele também tem um débito tributário com a Fazenda Pública Estadual. A Fazenda Pública Estadual, ela já tinha ajuizado execução fiscal para cobrar esse débito, mas ela não tinha pedido penhora sobre esse bem imóvel que foi levado a leilão e arrematado na execução movida pelo particular. Quando a Fazenda Pública tomou ciência de que existia uma execução contra um devedor em comum, movida por um particular e que um bem tinha sido penhorado ali, tinha sido arrematado em leilão. A Fazenda Pública, ela foi nessa execução, ela ingressou nessa execução, pedindo que o valor, o produto da arrematação desse bem, fosse dado a ela, porque ela tem preferência no concurso singular de credores e porque o crédito dela era de natureza tributária. O juiz dessa execução movida entre particulares, com devedor em comum, ele indeferiu o pedido da Fazenda Pública, porque ele disse que, no caso, não existia concurso singular de credores e também não existia concurso de preferências. Pessoal, concurso de credores. Aqui, nesse caso, nós estamos falando do concurso singular de credores, ou seja, nós estamos falando de um bem específico do devedor que vai gerar, que vai prover um produto e esse produto vai satisfazer a dívida de mais de um credor. Credores estão concorrendo pelo produto proveniente de um mesmo bem específico do devedor. Não se confunde, então, com o concurso universal, que é aquele que acontece, por exemplo, nas hipóteses de falência, em que todo o patrimônio do devedor ele fica ligado, relacionado às dívidas, aos débitos que o devedor tem. E aí todos os credores estão concorrendo para receber o seu crédito
e isso incide sobre todo o patrimônio do devedor. Aqui, então, a gente está falando de concurso singular de credores. A gente está falando de um bem específico que foi levado a leilão, que foi arrematado por um particular e 2 credores estão querendo o produto proveniente dessa arrematação desse bem em leilão. A fazenda pública e o credor particular, que foi quem ajuizou a execução, que foi quem conseguiu ter o pedido de penhora deferido. Então é o seguinte, o STJ, quando ele analisou esse caso concreto, ele disse que quando ele lê o Código Civil, lá nos artigos 957 e 958, e quando ele lê o Código de Processo Civil, ele consegue perceber que os títulos de preferência que se fundam em direito material, eles se sobrepõem aos títulos de preferência que são fundados em direito processual. Quais são os títulos legais à preferência? Lá no artigo 958 nós temos que são os direitos reais e os privilégios. Esses, então, são títulos que se sobrepõem às preferências que são fundadas em direito processual. Por quê? O STJ, ele concluiu que o processo só existe porque antes do processo se fala em um direito. Então, por isso, é lógico concluir que as preferências fundadas em direito material preferem as preferências fundadas em direito processual. Então, a primeira conclusão que nós temos é essa. Primeiro, a gente vai satisfazer aqueles créditos que têm preferências fundadas em direito material. Depois de satisfazer esses créditos, a gente vai pensar na satisfação dos créditos comuns. E aí sim se observa a ordem de preferência fundada em direito processual. Então, por exemplo, a penhora, ela é uma ordem de preferência fundada em direito processual. Por quê? Aquele que primeiro pede a penhora e consegue a penhora é quem recebe o produto proveniente do bem que foi arrematado em leilão. É disso que nós estamos falando aqui. O STJ disse, então, que primeiro se pagam os créditos que têm preferência fundada em direito material. Depois de satisfeitos esses créditos, nós vamos falar dos créditos comuns, como é o caso do crédito do credor particular, que ajuizou a execução, em que a penhora se deu nesses autos. E aí sim, depois de satisfazer esses créditos que têm preferências fundadas em direito material, a gente vai falar da satisfação dos créditos comuns, como o crédito desse credor que ajuizou a execução, que é um crédito que tem preferência fundada em direito processual. Foi ele, o primeiro credor, que conseguiu a penhora daquele bem específico. Então, seria dele, depois de pagos os créditos com preferência fundadas em direito material, a preferência para ter quitado o seu crédito comum. Entenderam mais ou menos? Então, aqui a gente já desmembrou, já entendeu um pouquinho da ordem de preferências fundadas em direito material, que vem antes, e preferências fundadas em direito processual, que vem depois. Acontece que a Fazenda Pública, ela também falou que ela tinha preferência em razão da natureza do seu crédito. O seu crédito é de natureza tributária. Tem ou não razão a Fazenda Pública Estadual em dizer isso? Sim, ela tem razão. Por quê? O STJ disse que quando ele lê o artigo 186 do Código Tributário Nacional, ele percebe que, depois de serem pagos os créditos que decorrem da legislação trabalhista
e os créditos que decorrem de acidentes de trabalho e depois dos créditos com direito real de garantia no limite do bem gravado, os créditos de natureza tributária têm sim preferência aos créditos comuns. E essa preferência do crédito de natureza tributária independe de prévia execução e de penhora sobre o bem cujo produto de alienação se pretende arrecadar. Aí, o STJ disse que cabe então à Fazenda Pública, que se habilita na execução alheia, para pegar o dinheiro que provém do bem que foi alienado em leilão, nessa execução alheia, a Fazenda Pública ela precisa demonstrar a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título de crédito tributário que ela tem. E como ela consegue isso? Ela deve, então, ter ajuizado previamente a sua execução fiscal. Porque é na execução fiscal que é dada uma ordem de pagamento que atesta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito tributário. Então, aqui a gente tem a primeira conclusão do STJ, que a Fazenda Pública ela pode sim se habilitar numa execução de terceiro para pegar o produto proveniente do bem que foi arrecadado em leilão, se ela já ajuizou uma execução fiscal e lá foi dada uma ordem de pagamento que atesta a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito tributário dela, isso em concurso singular de credores, ainda que nessa execução fiscal ela não tenha pedido a penhora sobre esse mesmo bem. Essa é a primeira conclusão. Giovana, agora, e se a Fazenda Pública ela ainda não ajuizou a sua execução fiscal? O STJ ele também pensou nessa possibilidade. Às vezes, a Fazenda Pública ela vai até a execução alheia, mas ela sequer ajuizou a sua execução fiscal. O STJ disse que aqui a gente tem uma situação um pouquinho complicada. Por quê? Se você dispensa a Fazenda Pública de ajuizar a sua execução fiscal para obter certeza, liquidez e exigibilidade do seu título de crédito tributário, a gente está, então, diminuindo os meios de defesa disponíveis ao devedor. Por quê? Se a gente permite que a Fazenda Pública se habilite numa execução de terceiro para levantar o valor que esse terceiro exequente teria direito, porque ele conseguiu a penhora de um bem do devedor em comum com a Fazenda Pública, nessa execução alheia, o devedor ele não consegue opor, se ele garantir a execução, embargos à execução fiscal contra a Fazenda Pública. Ele só consegue impugnar ou oferecer embargos contra o exequente particular. Na execução fiscal, ele conseguiria, por exemplo, fazer uma exceção de pré-executividade e se ele garantisse juízo, ele ainda teria o direito de opor embargos à execução fiscal. Entendem? Se a Fazenda Pública fosse dispensada, não fosse obrigada a ajuizar sua execução fiscal, se lhe fosse permitido apenas ingressar nas execuções dos outros para pegar uma parte do produto que satisfaria a dívida dessas outras pessoas, porque ela tem preferência, você acaba impondo um ônus muito grande ao devedor, que não fica com todos os meios de defesa disponíveis para ele. Em contrapartida, o STJ disse que também não é possível que se exija que a Fazenda Pública, na sua execução fiscal, que ela ajuizou sim previamente, tenha conseguido a penhora
do mesmo bem para só então ela ir lá na execução de terceiro habilitar o seu crédito. Porque isso desvirtua o objetivo da penhora, que é satisfazer os créditos e satisfazer, primeiramente, aqueles créditos que têm relevância social. Então, aqui a gente tem a segunda conclusão do STJ, que adotou uma solução intermediária diante desses dois contrapontos. O STJ, na segunda conclusão, disse que se a fazenda pública quer se habilitar na execução alheia e ela ainda não ajuizou a sua execução fiscal, ela não tem um título de crédito tributário certo, líquido e exigível. Ela só pode, então, se habilitar nessa execução alheia para pedir a reserva do valor, seja de todo o valor, seja de parte dele para quitação, do seu crédito. Ela não pode, então, se ela não ajuizou uma execução fiscal prévia, se ela não deu início à sua execução fiscal, levantar o valor, como é possível na primeira conclusão do STJ. Nessa segunda conclusão, então, ela só se habilita na execução alheia para pedir que uma parte ou todo o valor seja reservado para depois, quando ela tiver com o seu título de crédito tributário certo, líquido e exigível, ela levantar esse valor que ficou reservado. Então, a gente tem aqui duas conclusões do STJ. A primeira conclusão é, então, que em concurso singular de credores, a Fazenda Pública ela pode sim habilitar o seu crédito no produto de arrematação de bem, porque ela possui preferência, ainda que a Fazenda Pública não tenha perfectibilizado prévia penhora juntamente com os outros credores. Só que o levantamento ele está condicionado à ordem de pagamento a ser exarada em demanda, em execução fiscal, que certifica a certeza, a liquidez e a exigibilidade desse título de crédito tributário. A segunda conclusão é de que, na hipótese de não existir uma execução fiscal aparelhada, o exercício do direito de preferência da Fazenda Pública é garantido mediante a reserva da totalidade ou de parte do produto da penhora que foi levada a efeito em uma execução movida por terceiros. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!